Me conta se você já passou por uma situação dessa. Você começa a assistir um anime, você se interessa pelo anime, você se encanta com a história e com os personagens, se envolve no enredo, e aí você descobre que ele só tem uma temporada e de que não há previsão de que haverá uma segunda. Não sei vocês, mas eu passo por muita raiva como essa. E a mais recente delas, talvez não tão recente assim, seja com Minha História de Amor com Yamada-kan nível 999. Pois é, esse nome todo aqui. Eu assisti esse anime no ano passado e até agora eu não me conformo por ele ter apenas uma temporada, sendo que nós temos conteúdo de mangá para dar continuidade. Em Minha História de Amor com Yamada, nós conhecemos a jovem Akane Kinoshita, que é essa garotinha aqui. Ela é uma jovem de 20 anos, universitária, que tem um namorado. Os dois jogam juntos um jogo de RPG chamado Force of Savior, também conhecido como FOSS. E os dois são muito ligados a esse jogo. Até o momento em que a Akane descobre que o namorado dela está simplesmente traindo ela com outra mulher, outra personagem do jogo. Pois é, o cara trocou ela por um personagem do jogo, que ele nem sabe quem é pessoalmente. Pois é, e aí os dois simplesmente terminam o namoro. Obviamente, ela ficou extremamente chateada com essa situação, afinal de contas ela foi trocada por uma pessoa que ela nem sabe quem é e provavelmente ele também nem sabe quem é. Acontece que ao invés de ficar com raiva desse jogo, ela resolveu entrar no jogo novamente, usar o jogo como uma forma de expressar toda a raiva e toda a revolta e para poder desabafar com outras pessoas que também jogavam o jogo. Inclusive a Akane fazia parte de uma guilda. Era uma guilda bem pequena, para falar a verdade, ela era formada por umas 5 pessoas. Mas em todo caso, ela se sentia muito acolhida dentro dessa guilda. E o mestre da guilda era um coelhinho muito fofinho que ela poderia chamar até de best friend. E aí então entra mais um membro da guilda dela, o Yamada. O Yamada, esse personagem aqui, ele apareceu, mas ele era um cara bem na dele. Ele simplesmente entrava no jogo, fazia as missões que precisavam fazer e simplesmente saía. Não dava muita bola pra ninguém. E aí ela começou a desabafar com ele. Começou a contar sobre os percalços da vida dela. E ele simplesmente ignorou e saiu do jogo. Ela ficou possessa com ele, com a frieza como ele tratou ela. E aí ela descobre que na cidade dela vai ter um evento voltado para os fãs do jogo. E a primeira coisa que passa pela cabeça dela é: já que o meu ex era tão viciado nesse jogo e conheceu a atual namorada lá, muito provavelmente ele vai estar lá. Então, eu vou nesse evento. Só que eu não vou de qualquer jeito. Eu vou toda arrumada. E eu vou mostrar pra ele que eu dei a volta por cima. Que eu não tô na bad, que eu não tô com dor de cotovelo. É claro que ela tava, né? Mas ela vai, ela se arruma, ela fica uma princesa e vai no evento. Quando ela chega no evento, ela encontra com o ex-namorado dela e ela vê o que ela não queria, né? O que ela já esperava, mas não queria. Encontrou ele com a atual namorada. Ela fica tão em choque, ela fica tão atrapalhada, tão assim nervosa, que ela acaba tropeçando bem na frente dele. Só que ele tava tão envolto naquele clima de romance com a atual namorada que ele nem percebeu que ela tava por ali. Ela fica desolada, jogada no chão, com um sapato quebrado e sim, sem saber o que fazer. Bem, até que uma mão se estende para ela e levanta, ajuda ela a se levantar. Quando ela olha para quem tá ajudando ela, ela percebe que é um garoto bem bonito. Bem bonito mesmo. Quem é esse cara? Yamada. Pois é claro que tinha que ser ele, né? O Yamada, ele é super famoso no mundo dos gamers. Poucas pessoas conhecem ele pessoalmente, só que o ex-namorado da Akane conhece, e ele fica totalmente embasbacado quando ele percebe que o Yamada tá ali na frente dele. Ele até esquece da atual namorada e da Akane que tá ali caída. A Akane, se aproveitando disso, resolveu grudar no Yamada.
Ela literalmente grudou nele como se os dois fossem amigos de infância, ou até mais do que isso. Tudo isso para ver se ela provocava um pouco de ciúmes no ex-namorado. E ela simplesmente pegou o Yamada e saiu com ele, falou: não, eu estou com ele agora, então fique com a sua atual namorada e tchau e benção. E faz enfim. A história se desenrola, a Akane vai para um barzinho com o Yamada, e aí ela fala: cara, você é o Yamada do jogo, né? Você é aquele idiota lá que me ignorou. E aí ela vai conversando com ele, papo vai, papo vem, ela acaba tomando todas. E o Yamada tá ali na frente dela só com aquela cara de paisagem, simplesmente falando: eu quero ir embora, eu preciso ir embora pra minha casa. E ela simplesmente não para de tagarelar 1 minuto na frente dele. A queda dela, ela acabou machucando o pé, fez um calo no pé dela por conta do sapato. E aí ela sai e vai até o banheiro. E quando ela volta, o Yamada não tá mais lá. E aí que ela fica numa bad mesmo. Ela fala: putz, já perdi meu namorado, agora o cara com quem eu tô conversando, com quem eu tô desabafando sobre os meus problemas, simplesmente me largou também. E aí ela senta desolada na mesa, começa a chorar desesperadamente por estar sozinha. E aí que o Yamada aparece com uma sacolinha da farmácia, porque ele saiu para comprar um band-aid pra ela. Olha que cuidado, olha que fofinho, olha que fofinho. Finalizando essa cena, final do primeiro episódio, vemos simplesmente a Akane acordando num quarto todo escuro, iluminado apenas por telas de computador. E aí a gente percebe que ela está no quarto do Yamada. E ela está deitada na cama dele. Não percebe que ela acordou, ele fica offline e vai até ela. E aí você fica: meu Deus, o que essa garota fez? Não fez nada, gente. Ela só dormiu lá, tá? Só pra poder esclarecer que esse é um anime pra criança também. E a partir daí que a história entre ela e o Yamada realmente começa. Ela começa a ter mais contato com o Yamada a partir desse momento. Ela descobre que o mestre na guilda, na verdade, é um cara. Pois é, não parece, né? Porque o personagem dele é bem feminino no jogo, mas enfim. É o Eita, e ele é um melhor amigo do Yamada, embora ele seja mais velho que ele. Aliás, o Yamada, ele tá no 3º ano do colegial, então enquanto ela é uma universitária, ou seja, ele é mais novo do que ela. E aos poucos, conforme o desenrolar da história, ela começa a perceber que, na verdade, ela tem um certo sentimento pelo Yamada. Porque realmente ele começa também a ser uma pessoa muito menos fria com ela do que ele age normalmente com outras pessoas. O que dá a entender que ele também tem certo interesse nela. E realmente chega no final da temporada e os dois se declaram um pro outro. No final da temporada os dois estão juntos sim, mas a história acaba aí. E aí a gente não tem uma continuação em anime. Inclusive, existe um mangá de Yamada e ele tem uma continuação, onde mostra o desenrolar, o desenvolvimento do relacionamento deles, que aliás é muito bom. E também mostra a vida universitária do Yamada, porque a partir do ano seguinte ele entra para a faculdade também, ou seja, ele se torna oficialmente um adulto. Então, a história tem uma continuação e é muito boa, só que não tem em anime. Então, eu só queria saber se tem mais gente que, assim como eu, gostou tanto dessa história e tá assim desesperada porque não tem uma segunda temporada. Meu coração dói, meu coração chora por não ter uma segunda temporada. E se você quiser mais dicas e recomendações de animes e mangás, siga Café com Mangá no TikTok, no Instagram e no YouTube.